Vamos para mais um personagem e hoje, dando continuidade a essa genealogia, nós vamos falar sobre Judá, o filho de Jacó. E eu começo com uma pergunta. Você já parou para pensar em como Deus usa pessoas imperfeitas para realizar os planos dele? Hoje vamos conhecer a história de Judá, um homem que começou cometendo erros em cima de erros, mas que foi transformado pela graça de Deus. E mais, ele foi escolhido para ser o ancestral de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que curioso, né? Então, quem foi Judá? Judá foi o quarto filho de Jacó e Lia. Ele não era o primogênito, como se é esperado, para que ele fosse escolhido para essa genealogia. Nem parecia o mais digno ali de liderar a sua família. Mas é que Deus, em sua soberania, tinha outros planos para essa vida. Ele escolheu Judá para um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Dar início à linhagem real que culminaria em Jesus Cristo. No início lá, Judá demonstrou ser uma pessoa egoísta e impulsiva. Foi ele quem sugeriu vender o seu irmão José como escravo, em vez de matá-lo. Ele disse aos irmãos: que proveito haverá de matarmos o nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Está lá em Gênesis 37, do 26 ao 27. Então, você já parou para pensar nos erros que a gente comete na vida e que parecem assim irreversíveis? A história de Judá nos mostra que Deus pode transformar até esses momentos que parecem assim cruéis, que são imperdoáveis. E mais tarde, Judá, ele protagonizou uma história cheia de falhas e reviravoltas. Após a morte lá dos seus dois filhos, que também morreram por causa de seus pecados e da ira do Senhor, ele prometeu que Tamar, a sua nora, ela se casaria com o filho mais novo, mas não cumpriu a sua palavra. E Tamar, então, ela tomou uma atitude inesperada, se disfarçou e teve um encontro com Judá, gerando dois filhos, Pérez e Zerá. E quando Judá descobriu isso, inicialmente ele quis condená-la, mas quando ele percebeu o erro que ele mesmo tinha cometido de não ter cumprido a sua promessa, ele falou: ela é mais justa do que eu, pois eu não cumpri a minha palavra. E aqui está algo surpreendente. Nessa reviravolta toda, nessa bagunça ali que estava naquela família, Pérez, o filho dessa união, se tornou parte da genealogia de Jesus. E isso nos lembra que Deus pode trazer algo muito bom, até mesmo de circunstâncias difíceis. Mas o maravilhoso dessa história é a transformação de Judá, porque ele não permaneceu o mesmo. Anos depois, ali, vem a sua transformação, quando a sua família enfrentou outra crise. Durante a fome, os irmãos de José foram para o Egito e eles foram lá buscar alimento, sem saber que José era agora um líder poderoso. E ao serem testados, Judá demonstrou que havia mudado. Ele se ofereceu para ser escravo no lugar do seu irmão mais novo, Benjamim, dizendo: agora, pois, deixa teu servo ficar como escravo em lugar do jovem, e deixa que ele volte com seus irmãos. Judá, que antes vendeu um irmão por dinheiro, agora estava disposto a sacrificar sua própria vida por outro. É essa a transformação que Deus faz na vida de um homem. A história de Judá é longa e vale a pena a gente gastar tempo estudando sobre esse personagem. Então eu te convido ali a ler o finalzinho de Gênesis e aprender
como nós podemos aplicar essas lições em cima da nossa vida. Por exemplo, a história de Judá nos ensina que Deus ele não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele escolhe pessoas dispostas a se arrepender, a pedir perdão, a se derramar aos pés dele e reconhecer que somos imperfeitos, mas que Ele é perfeito, que Ele é misericordioso e que Ele perdoa. Os nossos erros não são o fim, e essa história de Judá nos mostra que Deus pode redimir nossas falhas e nos incluir no plano perfeito dele. Judá, que começou como um homem falho, se tornou uma figura central na linhagem de Jesus, o Salvador, aquele que foi crucificado por nós. Assim como Judá se ofereceu para ficar de escravo no lugar do seu irmão. Deus, ele usou Judá e ele também pode nos usar para algo grandioso nessa terra. A genealogia de Jesus é marcada pela graça. Ela inclui pessoas imperfeitas, momentos complicados e reviravoltas inesperadas. Tudo isso nos aponta para o plano de redenção perfeito de Deus. E você está disposto a permitir que Deus transforme a sua história? Judá nos mostra que não importa como começamos, mas como deixamos que Deus haja em nossas vidas. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe esse vídeo e deixe que Deus transforme vidas através da sua história também. Muito obrigada por ouvir até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, fica com Deus!